Como encontrar a pessoa certa para trabalhar na sua empresa, ou como encontrar a pessoa certa e avaliar se realmente essa é uma pessoa certa, se ela é uma pessoa de confiança e principalmente identificar rapidamente ali se ela está ou não engajada na empresa. E o que é uma pessoa de confiança de verdade? Pessoa de confiança é aquela que você validou as competências durante o processo seletivo, é aquela pessoa que você viu se tem um fit ali, se ela passou uma verdade dentro da conversa. Não necessariamente que ela precise saber desempenhar aquelas atividades, mas você conseguir analisar se ela tem as competências tanto técnicas, se ela tem o perfil para realizar aquelas atividades e fazer boas perguntas. E aí, legal, gostei da pessoa, tá dentro do que eu estou procurando, agora contratei. O que eu preciso fazer? Um bom processo de integração. E aí eu vou mostrar para ela primeiramente como é que se faz aquele serviço, aquela atividade. Eu vou fazer junto, nós vamos discutir sobre a realização daquela tarefa, como seria melhor, porque que aqui a gente faz dessa forma e não só porque tem que ser assim. O pessoal tem que entender o geral, né? O grande ali, desde a saída da venda do serviço até a responsabilidade de ela entregar um bom serviço. E aí eu vou observar ela fazer, eu vou mostrar novamente, nós vamos conversar novamente e até ela ficar boa, ficar apta para a realização daquele serviço. E aí, beleza, corrigi, dei os feedbacks, vou fazer uma avaliação periódica, tanto uma avaliação prática quanto uma avaliação teórica. E dessa avaliação teórica, qual que é a nota mínima que essa pessoa ela precisa ter para estar desempenhando bem essas tarefas? Porque pensa, se ela está lá no cliente, e o cliente faz uma pergunta, não adianta eu ter feito a melhor vistoria, o comercial ter feito a melhor proposta, ter negociado, dado um valor, e o técnico precisa realizar o serviço, não saber responder. O cliente ele vai se sentir ali de alguma forma enganado, porque não tá tendo a entrega daquele serviço que foi oferecido. Meu nome é Bruno Fernandes e se você quer saber mais dicas de como contratar a pessoa certa para trabalhar com você, então vem comigo. O período de experiência ele vai servir justamente para testar e avaliar a todas essas informações. São 90 dias que você tem para fazer essas avaliações. Então, você precisa identificar nesse período. Mas 90 dias é pouco. Mas com 90 dias você consegue conhecer bastante, ver se essa pessoa ela está comprometida, ela está com vontade de aprender, quais são as dificuldades. Às vezes a pessoa ela tem uma dificuldade técnica de aprender, mas está se desenvolvendo. Nem todo mundo aprende no mesmo ritmo, mas algumas pessoas aprendem mais rápidas, outras vão demorando mais. O problema não é nem a velocidade, mas sim a disposição que essa pessoa ela tem de aprender. Você percebe que a pessoa não está engajada, não se esforça, não mostra interesse, não faz sentido insistir. E a mesma coisa, se a pessoa até mostra interessada, mas na hora de falar ela não consegue, a pessoa está travada. Você já mostrou ali algumas vezes, em dias seguidos, treinou aquela mesma atividade. Tem pessoas que são travadas, que realmente não conseguem realizar. Você percebe que ela até se esforça, mas não vai. E aí eu vou precisar de bastante tempo para que aquela pessoa ela se torne apta para realizar um serviço sozinho. Você pode até levar ela junto para fazer os serviços, mas se em algum momento você precisar que ela faça o serviço sozinho, você não vai contar. Então, é de se pensar. O maior erro é não querer desligar uma pessoa por pena, por dó.
é um erro que automaticamente você está prejudicando a empresa, porque você pensa na pessoa, mas você não está pensando no geral, porque funcionário ruim, ele vai pesar na operação, ele vai pesar para outros colaboradores e no final pode acabar sobrando e vai sobrar para você. O pensamento certo é sempre a empresa no primeiro lugar, porque independente da situação de como a empresa está, o responsável sempre é você. Pelas pessoas, o responsável pelos pagamentos, o responsável por arrumar mais clientes, o responsável por entregar um bom serviço. Então, pensar sempre se aquilo está sendo bom para a empresa ou se está sendo mais pensado na pessoa. E como que eu vou agir corretamente em um processo? Eu identifiquei que a pessoa não está indo bem. O que eu faço? Você não precisa ir lá avisar que está insatisfeito. Claro que você vai investir em mais treinamento, em mais avaliações, mas, percebi que não tá legal. Então, eu vou fazer um novo processo seletivo, simplesmente vai abrir um novo processo seletivo, vai fazer mais entrevistas, não precisa dar nenhuma satisfação para aquela pessoa, porque que eu estou fazendo mais processo seletivo. Você vai escolher alguém melhor, vai já tentar identificar aquele erro, o que talvez eu não perguntei para aquela pessoa durante o processo seletivo, e depois que você contratar, você vai fazer o desligamento daquele outro colaborador que não está dando certo. Isso faz parte da gestão da empresa. Empresas saudáveis, empresas grandes, empresas pequenas que têm uma grande competência fazem isso constantemente. Inclusive, é indicado você sempre estar fazendo processos seletivos e fazendo a substituição daquele colaborador que está com mais baixo desempenho dentro da empresa. Aí você vai estar puxando a empresa sempre para cima. E também não contratar pessoas que você não possa demitir. Isso reforça um grande erro, né? Que as pessoas pensam ali de eu preciso de ter pessoas de confiança, parentes, amigos, vizinhos. Eu já falei isso em outros vídeos, né? Porque quando essa pessoa ela tem um vínculo pessoal, acaba se tornando até um vínculo emocional, você acaba perdendo a liberdade de gestão. Porque pense que você contratou, é um marido da prima, você vai demitir aquela pessoa, a sua prima que não tem nada a ver com a história, ela é capaz de ficar com raiva. Se é um amigo que você contratou, você vai criar um desafeto, pode até perder a amizade. Desligar é uma responsabilidade. A pessoa não serve para a sua empresa, mas pode servir para outra, até porque se eu estou cobrando e a pessoa não está desenvolvendo, as pessoas não gostam de ficar sendo cobradas, né? Ainda mais quando você está pedindo e ela não está conseguindo realizar aquela tarefa. Se a pessoa não consegue, ela mesma se sente mal. E aí ela se sente mal em casa, às vezes não está dormindo bem, está com a vida conturbada. E se você dá uma oportunidade de ela trabalhar em outra empresa, às vezes ela não se deu bem na sua empresa, mas ela vai conseguir realizar essas tarefas ou outras tarefas, outra atividade em outra empresa. Você tem que deixar essa pessoa se desenvolver por conta própria. Se você mantém ela na empresa, você prejudica as pessoas que estão trabalhando com você, inclusive você mesmo. Se eu estou com uma pessoa dentro da empresa que eu percebo que não está indo, e aí eu estou tentando e não vai, isso acaba gerando um estresse. A gente precisa tirar os problemas do caminho, a gente tem que pensar em soluções, né? O trabalho de gestão é eu sempre estar pensando no crescimento, indo em direção ao crescimento. Existem pessoas desengajadas, né, que são
pessoas que têm ali um comportamento ruim, pode ser tanto um comportamento ruim na parte técnica, mas na parte comportamental também. São essas pessoas que eu citei, que têm dificuldade de aprender, de executar, tem um baixo rendimento, né? Erram muito na execução. Você percebe que tem um técnico, gera muito retrabalho dentro da empresa, ou faz muito devagar, não consegue acompanhar o ritmo da equipe. Já tive técnico aqui na empresa, enquanto alguns faziam mais esforço, ele ficava só olhando. Ficava na empresa, era o momento de descarregar o veículo, né, com os equipamentos, e aí ele ia fazer outras coisas. Então você percebe ali que a pessoa ela não está muito interessada. Existem pessoas altamente engajadas, que são aquelas pessoas que fazem mais do que você se espera. Ela tem um comportamento técnico, busca aprendizado. Dentro de um problema, a pessoa ela busca uma solução, né? É a pessoa que ela busca um aprendizado por conta, às vezes tem uma facilidade ou não, mas tá ali junto com você, né? Precisa de mudar o horário, a pessoa, opa, tá comigo, busca informações que muitas vezes nem você sabe, né? São pessoas totalmente comprometidas e não necessariamente são pessoas que estão há muito tempo na empresa. Eu tenho um colaborador da empresa e não é nem da área técnica, que entrou há pouco tempo na empresa e assim, já está melhorando diversos campos, está trazendo um conhecimento de fora para dentro da empresa. Então, isso é muito válido. Existem pessoas engajadas que até fazem bem, estão no caminho, mas se você não investir nessa pessoa, não buscar desenvolvimento, elas podem se tornarem desengajadas. Você tem que desenvolver para que elas se tornem altamente engajadas. E existem as pessoas desengajadas, né? Tem o desengajamento técnico, né, que quer fazer, mas não sabe, não consegue desenvolver. E tem o desengajamento comportamental, que eu acredito que seja o pior de todos. A pessoa ela pode até saber fazer, mas em alguns momentos ela não quer fazer, ela faz corpo mole, ela dá problema comportamental, você vai dar um feedback, a pessoa não aceita, quer discutir, se coloca como vítima, discute com o cliente, quer estar sempre certo. É muito mais fácil você desenvolver uma pessoa com uma dificuldade técnica do que uma pessoa com um problema comportamental. Pessoas com problemas comportamentais, você dá feedback uma vez, tem uma conversa séria. Se acontecer outra situação, você dá um outro feedback. Se vê que não está indo, demite essa pessoa, desliga essa pessoa antes que piore esses confrontos, essas situações. Pessoas de confiança não são pessoas que você conhece, é quem tem competência, quem tem compromisso e que entrega resultado. Legal? Então essas são as pessoas de confiança, as pessoas certas para trabalhar, para te ajudar a levar para o próximo nível aí da sua empresa, legal? Então meu vídeo de hoje é isso aí, me segue aqui no canal, assiste outros vídeos, tem bastante vídeo que eu falo sobre liderança, sobre gestão, sobre processo, estou falando sobre vendas também, legal? Então é isso aí, muito obrigado e valeu!